Então, gente, vamos aqui dar continuidade à nossa conversa, né, sobre a análise gravimétrica. Retomando aqui, ou relembrando, né, de como a gente terminou lá o último vídeo, a gente estava falando sobre as condições de realizar a reação de precipitação, que é a parte onde a gente vai retirar o analito do meio da amostra. Tá? Nós estávamos falando que o ideal é que a gente faça essa reação de precipitação em meio de baixa supersaturação relativa, para obter cristais grandes com pequena área superficial. Então, quais são essas condições? Né? As condições favoráveis, resumindo aqui. A precipitação deve ser feita em soluções diluídas, deve ser feita em soluções a quente, isso aumenta a solubilidade de quê? Da amostra, né, do analito, para que a gente consiga um precipitado. Junto é quando ele reagir com o reagente precipitante. Só que esse precipitado formado, ele não deve ter uma solubilidade alta, né? A solubilidade dele deve ser baixa, justamente para que o precipitado seja quantitativo, né? Se ela não for baixa, ele não será quantitativo. Então, quando eu fizer, vou ter todo o trabalho de fazer todas aquelas operações unitárias e eu vou pesar no final e o meu dado não vai ter valor, tá? Então, a gente utiliza uma solução a quente para atingir aquele grau bom de supersaturação relativa, deixa a reação acontecer e depois deixa a solução resfriar lá, tá? E o precipitado vai se formando naqueles dois processos de nucleação e de crescimento de cristais. Deixa lá um tempo, esse tempo a gente chama de digestão. O ideal é precipitar em pH baixo, mas isso vai depender das condições do meio, das condições do precipitado, tá? A gente chegou até ver lá no outro vídeo que, por exemplo, o oxalato de cálcio ele só é insolúvel em pH básico, então eu não vou poder usar um pH baixo. Mas sempre, ou na maioria dos casos, o ideal é que o pH seja baixo, porque muitos precipitados são mais solúveis em meios ácidos. Na realidade, precipitados não, desculpa, né? Muitos. Na realidade, quando a gente fala precipitados solúveis em meio ácido, é porque ele passa um tempo aqui com maior solubilidade, né, na questão da supersaturação relativa, e só depois, quando a solução começa a resfriar, é que ele vai, aos poucos, se separando do meio, tá? Então, o ideal, na maioria das vezes, é trabalhar em pH baixo, mas existem exceções. Por exemplo, o pessoal lá do grupo 3, que a gente falou também no outro vídeo, só precipita em meio básico, tá? A solubilidade alta evita a supersaturação durante a precipitação, mas, aliás, ela evita, né, uma supersaturação muito grande, mas durante a precipitação, né, ou seja, nesse tempo aqui de digestão, nesse tempo que ele está resfriando, as condições devem mudar e aí o precipitado vai se formando, porque se ela não mudar, ele não vai nem se formar, ele vai ficar sempre solúvel, tá? Então, para a gente não perder o precipitado, durante esse processo aqui de digestão, essas condições vão mudando, ou seja, ele vai saindo da supersaturação e vai precipitando. A adição dos reagentes deve ser lenta, né? De preferência que ela seja aquela precipitação em meio homogêneo, ou seja, eu adiciono um composto que contém o íon precipitante, mas que ele só vai ser gerado lá no meio, né? Por um outro processo, ou de hidrólise ou de dissociação do reagente que contém essa espécie, e aí ele vai ser gerado lá no meio, que já tem a amostra, vai se encontrar com a amostra e vai formar o precipitado que a gente deseja, tá? Então, ó, como é que a gente vai saber qual é a concentração ideal para utilizar o reagente precipitante? Nós já falamos isso no outro vídeo, tá aqui só para a gente relembrar, tá? Eu tenho condição de, pelo KPS do precipitado que eu vou formar, ter uma ideia de qual concentração eu devo utilizar do meu reagente precipitante para obter um precipitado quantitativo e adequado para os cálculos finais. Eu disse também lá no outro vídeo ainda que a adição dos reagentes deve ser lenta, tá? Não só para o processo de supersaturação, mas também para garantir uma reação adequada. Essa concentração de reagente precipitante que a gente vai calcular se referindo ao KPS, ela é a concentração mínima. Então, por exemplo, se eu tenho
que tem uma solução que tem prata, eu quero precipitar, eu vou usar um reagente que tenha cloreto. Qual é a concentração desse reagente? Através do KPS, do precipitado que eu vou formar, eu tenho condição de descobrir qual é a concentração da solução que tem o íon precipitante que eu vou adicionar à minha amostra para poder precipitar. Tá? Só que pelo KPS a gente tem a concentração mínima. É nessa concentração que o AgCl começa a precipitar. A gente nunca coloca só essa. A gente sempre coloca um excesso para garantir que realmente toda a prata precipite. Até mesmo porque um pequeno excesso vai ajudar a diminuir a solubilidade lá pelo efeito do íon comum. Porém, eu tenho que tomar cuidado com isso, porque se esse excesso é grande demais, se a gente cai naquela armadilha do senso comum, de que quanto mais melhor, a gente vai perder tudo. Porque ao invés de precipitar, eu vou formar um complexo. Tá? Aqui está um exemplo, só para a gente ver. Ó. Vamos supor que eu esteja precipitando a prata e lá no meu meio tem a amônia. A prata ela pode reagir com a amônia e formar esses dois complexos. Tá? Aqui é a constante de equilíbrio. Observem que aqui ó, é KF, porque é constante de formação. Diferente do que a gente está acostumado com o KPS, com o Ka, com o Kb, com o Kw, porque ali é dissociação. Aqui é o processo contrário, eu não estou dissociando, eu estou formando. Tanto que se a gente observar, ó, os valores das constantes são, os expoentes são positivos. Lá ó, é tudo negativo, porque eu estou quebrando, né? Estou como se eu estivesse desformando, né? A minha substância. Aqui não, eu estou formando, eu estou pegando o íon, uma molécula e está formando o complexo. Tá? Então, por isso que os produtos estarão, desculpa, os reagentes aparecem no denominador e o produto no numerador. Tá? Então, ó, nesse caso, se eu quiser saber qual é a concentração, tá, de prata dentro desse sistema aqui, ó, a concentração de cloreto, o cloreto só vem daqui, beleza, né? O cloreto só vai reagir com a prata mesmo, eu tiro aqui pelo KPS, mas a prata, ela está tenho essa fonte de prata aqui, que é o AgCl, tem essa quantidade de prata que virou aqui esse complexo, e tem mais essa quantidade de prata aqui que virou esse outro complexo, então eu tenho que somar todo mundo, tá? Como é que eu sei qual é essa quantidade? Eu posso saber essa quantidade através aqui dessa constante, ó. Concentração de Ag em H3+, vai ser Kf. Isso aqui está dividindo, passa para lá multiplicando. Tá? Kf vezes Ag mais em H3-. Como é que eu sei qual é essa concentração aqui? Ah, essa concentração aqui vai ser do mesmo jeito. Vai ser o Kf2 vezes Ag em H3+, vezes NH3. Tá? Vejam que eu já escrevi essa concentração em função do íon prata, que é o íon que eu quero. E agora, ó, essa concentração está escrita em função do AgNH3+. Mas esse AgNH3+, eu posso escrever em função do íon prata. Então, eu posso substituir aqui e chegar nessa expressão. Tá? Aí, aqui eu descubro qual é a concentração de prata lá no meio. E a gente vai ver ó, que a solubilidade da prata na presença do íon amônio, na solução amoniacal, ó, é 104 vezes maior do que só em água. Então, por isso a gente tem que ficar atento à concentração do reagente precipitante. Se o excesso for muito grande, ele pode formar complexo e não precipitar. E o meio em que eu estou precipitando. Se o meio for básico, nesse caso aí da prata, né, o meio amoniacal, a prata não vai precipitar. Ela vai ficar solúvel porque ela é complexa, tá? Então, dois fatores que a gente está aqui observando através desse exemplo. O reagente precipitante, a concentração dele, e o meio, qual é o pH, quais são as outras espécies que podem estar presentes lá no meio, ou vindo da matriz, ou vindo lá daquele composto que eu usei para gerar o reagente precipitante lá no meio homogêneo. Então, temos que ter cuidado a todos esses critérios, tá? Ficar atento a todos esses fatores, esses parâmetros. A digestão. O que é a digestão? Já falei em alguns momentos. Fiz a precipitação, né?
calculei qual era a concentração do reagente precipitante, coloquei um pouquinho a mais, fiz a solução a quente, adicionei lentamente aquela substância que lá no meio vai fazer com que o reagente precipitante seja gerado, fiz sob agitação, beleza, tá. Não apareceu ainda precipitado, então eu vou deixar lá esfriar, porque quando eu aqueci eu fui para supersaturação, né? Então agora eu vou deixar esfriar, deixo lá o meu becker, onde eu estou fazendo a minha reação, quietinho, bonitinho, na bancada, tá? E esperar um tempinho. Esse tempinho a gente chama de digestão, tá? Ó. Então é a operação em que o precipitado permanece na presença da solução mãe, solução onde ele foi gerado. Justamente, ó, para esperar os cristais crescerem, porque lá naquele momento onde está ainda em processo de supersaturação, só está aquele processozinho de nucleação. Ele está lá tentando formar seus núcleos, mas ele não tem tamanho suficiente ainda para decantar, para precipitar, tá? Então, esse processo, né, de crescimento é também chamado de envelhecimento do precipitado. Ela deve ou pode, né, ocorrer temperatura ambiente ou elevada. Tudo vai depender do precipitado que você está formando, do sistema que você tem. 99% dos casos é a temperatura ambiente, tá? Então, nesse processo aqui, ó, vamos supor, formou os núcleos. Aí algumas partículas foram crescendo. Umas cresceram, mas não tinha núcleo suficiente para elas crescerem demais. Então elas não conseguiram precipitar. Só as muito grandes é que precipitam. Então, aquelas pequenininhas que não conseguiram precipitar, elas vão se dissolver e vão se incorporar naquelas maiores. Tá? Esse tempo a gente é conhecido como maturação de Oswald, tá? Então é preciso também ter cuidado que o tempo pode ser demasiadamente grande, ele nem pode ser muito pequeno, nem pode ser muito grande, porque se for muito grande, pode acontecer de outras partículas lá, né, que fazem parte da matriz da amostra e não do analito, ou que fazem parte lá da matriz do reagente precipitante, se aglomerarem e se depositarem por adsorção superficial ou por oclusão, né, penetração dentro da rede cristalina do precipitado formado, e aí formar como impureza, tá? Então, nesse tempo de digestão, vai tentar evitar que aconteça isso, né, para minimizar a questão das impurezas. Mas se o tempo for muito grande, tá? Isso aqui pode acontecer. Então a gente nem pode ser um tempo muito pequeno, que é para dar tempo de maturar, crescer, se aglomerar e precipitar, e nem pode ser um tempo muito grande, que é para evitar, tá, a formação ou a dissorção de impurezas no precipitado que você vai separar e depois lavar, dessecar e pesar. Então, o envelhecimento de precipitados que a gente falou ali, né, maturação ou amadurecimento de Oswald, que foi ele que conseguiu perceber essas características, tá? É um conjunto de transformações irreversíveis, tá? Então, o precipitado, depois que ele se forma, tá, ele se separa, beleza, não tem para onde correr, tá? E ele se dá enquanto o precipitado está lá se formando em contato com a sua água-mãe, né, a solução onde ele foi gerado, tá? Então, ó, às vezes partículas que estão muito pequenas, tá? Elas não conseguiram ter tamanho suficiente para precipitar, elas se redissolvem e depois vão se juntando aquelas que estão maiores e aí reprecipitam sobre aquelas partículas que já estão formadas. Esse é o processo do amadurecimento de osso. A gente tem que ter cuidado, né, justamente com as condições de conhecer qual é a matriz da minha amostra para evitar que haja uma precipitação simultânea. Tá? Por exemplo, se eu tiver bário e estrôncio na mesma solução e eu for precipitar com sulfato, dependendo da concentração do sulfato, eu posso até recolher os dois precipitados juntos. Eu não quero, eu quero saber só o bário, ou eu quero saber só o estrôncio. Tá? Então, esse processo de precipitação simultânea é considerado como uma contaminação. Tá? Então, quando a gente excede muito o produto de solubilidade, pode ser que aquele excesso, né, aquela concentração muito grande que eu coloquei lá do meu reagente precipitante, não só interfira no sentido de formar um complexo, como pode
fazer com que precipite outras espécies presentes lá no meio, né, que a gente chama de coprecipitação ou precipitação simultânea, que é uma impureza, não é o que eu quero. Se não é o que eu quero, não é uma impureza. Então eu tenho que ter cuidado com a contaminação dos precipitados, especialmente nesse caso de escolher ou de calcular corretamente a concentração de reagente precipitante utilizado, de acordo com a matriz que eu tenho e com as condições de temperatura, de solubilidade, KPS, tudo, tá? Então, ó, coprecipitação, tá? É um processo em que normalmente, né, compostos que seriam solúveis vão ser removidos da solução por um precipitado. Ou seja, aquele precipitado que eu estou formando, ele arrasta junto consigo outras espécies que deveriam estar solúveis, mas como eu tenho uma concentração muito grande do reagente precipitante, ele pode até arrastar aquelas espécies que eu não quero. Tá? Ele pode se dar por adsorção, e aí eu posso evitar, primeiro, vendo lá os meios para garantir que o meu cristal seja grande o suficiente para ter uma área superficial pequena e diminuir o problema da adsorção, tá? Posso evitar aqui no processo de digestão, porque lá os pequenos cristais que possam ser interferentes, eles vão ter tempo para se dissolver, tá? Posso retirar lá na lavagem, tá? Porque a dissorção é um processo físico, não é um processo de ligação química, então dá para tirar por lavagem, tá? Ou, se não for o caso, eu tenho que fazer uma reprecipitação, ressolubilizar, corrigir as condições e reprecipitar para eliminar as impurezas. Outro meio, né, outra forma de coprecipitação, oclusão ou prisão mecânica, tá? São quando dentro do meu precipitado, na hora que ele vai formar o seu retículo cristalino, algum contaminante lá pequenininho que tenha um íon parecido com o tamanho dos íons do meu precipitado pode ser aprisionado no meio do meu precipitado. E aí eu vou ter um cristal impuro, imperfeito, contaminado. Como é que eu evito? Fazendo aquela reação de precipitação, ó, sobre as condições de precipitação lenta, supersaturação relativa baixa, fazendo uma digestão com o tempo adequado, na temperatura adequada. Então, todos esses processos ajudam a minimizar a contaminação dos meus precipitados. Que tipos de precipitado eu vou formar? Então, eu posso ter, dependendo do tamanho do cristal que eu vou formar, basicamente 3 tipos. A gente chama de coagulado, ou alguns livros trazem como grumoso, tá? Um exemplo é o AgCl. Eu posso ter gelatinoso, precipitado gelatinoso, como exemplo aqui o hidróxido de ferro, ou posso ter precipitados cristalinos. Com relação aos cristalinos, eu posso ter os cristais pequenos, ou alguns livros trazem como finamente cristalinos, ou cristais grandes, que a gente traz como grandemente cristalino. O tipo de precipitado, que depende do tamanho da partícula, né, do sal que eu formei, do sal pouco solúvel que eu formei, ele vai influenciar no meio filtrante que eu vou escolher para utilizar, que eu vou escolher para fazer a filtração, que é a separação do meu precipitado da solução mãe. Então é importantíssimo que eu conheça, dentro das condições que eu escolhi para fazer a minha análise, qual tipo de precipitado que eu vou formar para escolher adequadamente o meu filtrante. Porque se o meu filtrante não for adequado, eu posso, na hora de filtrar, perder todo o precipitado. Ele vai passar através do meu filtrante e não vai ficar retido, tá? Então, aqui só alguns detalhes a mais, né? Precipitados cristalinos são os mais favoráveis para a gravimetria, porque eles têm aqueles cristais grandes, né, bem desenvolvidos, tem pequena área superficial, são fáceis de filtrar e são difíceis de ser contaminados. Tanto posso ter os grandemente cristalinos como os finamente cristalinos. Mesmo ainda sendo menores do que esses aqui, eles ainda são muito bons. São bastante densos, precipitam rapidamente e aí a gente consegue filtrar também facilmente. Além deles, a gente tem os precipitados grumosos, que são aqueles que são resultado, né, de precipitação ou de floculação de colóides hidrófobos, ou seja, pessoal que não gosta muito de água,
tá? Esses também são fáceis, são bastante densos, porque arrastam um pouco a água, justamente porque são hidrófobos. A GCL é um exemplo, a gente viu lá no slide do tipo de precipitados de acordo com o tamanho da partícula. E por fim, eu tenho os precipitados gelatinosos. Eles também resultam da floculação de coloides, só que aqui são coloides hidrófilos. Esses, gente, né, são muito volumosos, justamente porque, como eles gostam muito de água, eles arrastam água junto com eles, e aí eles são difíceis de filtrar, porque eles vão se espalhando e tampando os poros do papel de filtro ou do meio filtrante. São difíceis de filtrar, são difíceis de lavar, porque eles gostam de água, então eles vão absorvendo a água da solução de lavagem. Tá? E quando a gente vai pesar, eles não têm uma forma adequada, justamente porque a gente não tem só o precipitado, tem um monte de água lá que ele carregou. Tá? Então, como que a gente vai fazer as outras operações unitárias, né? Já que nós estamos precipitando, depois a gente tem que lavar, filtrar, desculpa, primeiro filtrar, depois lavar, dessecar ou calcinar e resfriar para pesar, a gente vai ver nos próximos vídeos.